Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu respondo a algumas questões da obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo, Manuelzão e Miguelin, de Guimarães Rosa. Qual é a vantagem de se estudar por meio de questões? As questões nos possibilitam um estudo direcionado dessas obras, além de estabelecer uma conexão entre o texto literário, o momento histórico, o momento social e cultural. Vamos à análise da primeira questão. Leia a estrofe do romance 5 ou da Destruição de Ouro Podre. Embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar. Observe que nós temos aqui uma estrofe do romance 5, conhecido também como da Destruição de Ouro Podre. Como eu falei anteriormente, é importante conhecermos o contexto de produção, o contexto social e o contexto cultural. A destruição de Ouro Podre é um fato, ocorreu no século XVIII. Esse poema ou romance faz parte aí desse momento histórico e nos fala sobre a revolta de Felipe dos Santos. Vamos analisar o comando. Nos versos do romance 5 ou da Destruição de Ouro Podre, toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. A figura de linguagem predominante é: nós temos uma hipérbole ao exagerar o ato de calar um justo sempre que ele grita. É importante sabermos o que é hipérbole, mas para responder a essa questão, nós precisamos também conhecer o contexto. Há um exagero? Há um exagero nesse ato de calar um justo sempre que ele grita? Ou nós estamos lendo a estrofe de um romance que traz um cenário de violência? Vamos ver a letra B. Eufemismo ao suavizar a violência da repressão contra o justo. Há uma intenção de suavizar esse ato de violência? Se não há, nós não temos um eufemismo. Aqui nos diz, nos últimos versos dessa estrofe, quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar. Não há aqui uma tentativa de suavizar, nós temos um cenário violento. Metáfora, ao transformar o grito em símbolo de justiça e o calar em símbolo de repressão. Toda vez que um justo grita, por que o justo grita? O justo grita porque há um cenário de injustiça. Logo, a letra C não pode ser o gabarito dessa questão. Ironia ao sugerir que o justo sempre será silenciado enquanto o carrasco age. Nós não temos aqui uma ironia. A ironia é aquela figura de linguagem que nos permite expressar algo diferente do que pensamos, algo que se opõe aos nossos pensamentos. Nós temos aqui o gabarito, a letra E, antítese, ao contrapor o justo e o carrasco. Aqui é claro que o justo se contrapõe ao carrasco. Logo, nós temos uma antítese, que é essa figura de linguagem que trabalha com oposição. Vamos à segunda questão. Nos versos do romance 5 ou da Destruição de Ouro Podre, vede agora pelo morro que palavra o conde tem, casas, muros, gente aflita, no fogo rolando vem. A figura de linguagem predominante é ironia ao contrastar a promessa do conde com a destruição causada. Nós temos ainda um trecho do romance 5, da Destruição de Ouro Podre. Esse poema ou romance trata sobre a revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, que foi pedir ao conde de Assumar que atendesse às suas reivindicações. O conde prontamente disse que atenderia, deu a palavra dele, mas depois mandou tocar fogo em Ouro Podre. E o sujeito lírico aqui não é imparcial, ele se mostra sensível a essa causa, quando ele diz que o conde não tem palavra, o conde de Assumar é um homem sem palavras. Vede agora pelo morro que palavra o conde tem. Ao dizer isso, o sujeito lírico está sendo irônico. Qual palavra o conde tem? Ele não cumpre com aquilo que promete. Nós temos aqui o gabarito, que é a letra A.
ao contrastar a promessa do conde com a destruição causada. E a letra B, nós temos aqui uma hipérbole, ao exagerar o impacto do fogo nas casas e pessoas. Não há uma hipérbole, as casas realmente foram incendiadas, as pessoas também. Não há uma metonímia a usar fogo para representar o conflito. Houve fogo, houve conflito, não há uma substituição, não há uma personificação ao atribuir movimento ao fogo que rola pelo morro. O fogo aqui não ganha características animadas ou de seres humanos. Antítese ao contrapor a promessa de paz com a realidade da destruição. Não há uma antítese, não há essa contraposição entre promessa de paz com a realidade da destruição. Há sim uma intenção do conde de Assumar em destruir Ouro Podre. Não há uma tentativa, uma promessa de paz. Vamos à terceira questão. Em Romanceiro da Inconfidência, a temática do ouro é frequentemente abordada de maneira dual, simbolizando tanto a riqueza e o poder, quanto a opressão e a corrupção. Assinale a alternativa que melhor explica essa dualidade. Já sabemos que a obra trata sobre essa dualidade, como diz o comando. Na letra A, o ouro é sempre apresentado como um símbolo de prosperidade, indicando a riqueza que traz felicidade e sucesso para todos os personagens envolvidos. O ouro é símbolo de prosperidade? Como a obra nos apresenta isso? A obra, como já diz o comando aqui, nos apresenta a temática do ouro de forma dual. De um lado, a prosperidade, do outro, a opressão e a corrupção. A prosperidade para a coroa portuguesa, não para os brasileiros. E a letra B, o ouro, apesar de ser um recurso valioso, é motivação para a escravização e injustiça social, representando a ambição desmedida que corrompe tanto os indivíduos quanto as instituições. Aqui nós temos o gabarito da questão. Mas vamos analisar aqui a letra C, D e E. O ouro é ignorado na obra, pois a autora prefere discutir ideais de liberdade e justiça, sem dar importância aos bens materiais. A autora fala sobre a exploração do ouro, fala sobre a ambição, a corrupção e fala também sobre ideais de liberdade e justiça, principalmente ao falar da Inconfidência Mineira. E a letra D, o ouro é apresentado apenas como um símbolo de resistência dos inconfidentes contra a opressão colonial, sem quaisquer conotações negativas. Aqui nós temos também mais uma alternativa incorreta, e a letra E, o ouro é utilizado como metáfora para a paz e a harmonia entre os personagens, indicando que a verdadeira riqueza está nas relações humanas. A letra E também não está correta, o ouro é utilizado como metáfora para a paz e a harmonia. O comando já nos coloca algo diferente. Gabarito da questão, letra B, e vamos para a quarta questão. Em Romanceiro da Inconfidência, diversos personagens enfrentam dilemas morais que refletem valores humanos fundamentais. Observe que todas as vezes que nos deparamos aqui com o comando, esse comando traz uma informação importante sobre a obra literária, nos ajuda a compreender mais esse texto. Assinale a alternativa que melhor descreve como esses valores são abordados na obra. Como esses valores humanos são abordados na obra. A obra retrata os valores humanos como irrelevantes, já que todos os personagens agem movidos pela ambição e pelo egoísmo, sem consideração pelas consequências de suas ações. É importante voltar ao comando da questão para percebermos que a letra A está incorreta. Os valores humanos são irrelevantes, mas se a obra trata sobre valores humanos fundamentais, já que todos os personagens agem movidos pela ambição, há personagens na obra que são exaltados, como Tiradentes. Então, nós não temos aqui todos os personagens movidos pela ambição. E a letra B, os valores humanos como idear de justiça e liberdade são exaltados, mostrando que a luta dos inconfidentes é motivada por causas nobres
que priorizam o bem-estar coletivo acima dos interesses pessoais. É essa a visão da autora, é isso que nos mostra o sujeito lírico dos romances. Há uma supervalorização desse movimento. É um movimento que, segundo o sujeito lírico dos romances, luta por ideais, sim, de justiça e liberdade. Eles são exaltados. O gabarito da questão aqui, letra B, vamos analisar a letra C. A obra ignora a complexidade dos valores humanos e se concentra exclusivamente nas relações de poder entre os colonizadores e colonizados, sem explorar os dilemas pessoais dos personagens. Há uma exploração dos dilemas pessoais dos personagens, é importante lembrarmos disso. Letra D. A luta pela liberdade é apresentada como uma questão secundária. Essa questão aqui é essencial na obra, não é secundária. E os personagens se preocupam apenas com a sobrevivência material, desconsiderando valores éticos e morais. Os valores humanos são apresentados de forma simplista, sem nuances, fazendo com que todos os personagens sejam caricaturas de heróis ou vilões, sem conflitos internos. Nós temos nessa obra um personagem que é comparado a Jesus Cristo, pela forma como morre, como luta por um ideal. Não há caricatura de heróis. Há um herói. Tiradentes é visto pelo sujeito lírico em diversos romances como um herói, um Marte. Vamos à próxima questão. Só lembrando aqui que nós temos o gabarito, letra B. A quinta questão, sobre a obra Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. O determinismo é um tema significativo que influencia a vida dos personagens na obra Casa de Pensão. Dessa forma, é correto afirmar que essa corrente é apresentada como uma força externa e sobrenatural que molda o destino dos personagens, sem relação com o ambiente social ou econômico. O que nos diz o determinismo? Que os indivíduos são produtos do meio e a obra se apoia nisso. A construção dos personagens se dá dessa maneira. É como se eles fossem totalmente influenciados pelo meio, pela hereditariedade e pelo momento histórico. Letra A incorreta. Letra B. A obra retrata o determinismo ao descrever os personagens como incapazes de escapar de suas condições sociais e econômicas, refletindo a visão naturalista de que o meio ambiente, a hereditariedade e o contexto social determinam o comportamento e o destino das pessoas. Aqui está o gabarito da questão, letra B. Vamos ver a letra C. O determinismo na obra é abordado de forma parcial, já que os personagens têm total controle sobre suas vidas e suas escolhas. Como eu falei anteriormente, personagens da obra Casa de Pensão são produtos do meio, eles não têm autonomia, eles não têm escolha. O determinismo é explorado como uma teoria filosófica abstrata que não tem impacto real sobre os personagens ou trama do romance. Letra E. Os personagens centrais conduzem a própria história, mostrando que o determinismo se faz presente apenas em alguns contextos. Os personagens centrais, quem são? Amâncio, Amélia, Coqueiro. Esses personagens, eles não são donos dos seus próprios destinos. Eles são conduzidos pelas circunstâncias. A sexta questão, sobre a obra Manuelzão e Miguelim de Guimarães Rosa. Na obra Manuelzão e Miguelim de Guimarães Rosa são abordados temas centrais que perpassam a vida no sertão mineiro, revelando aspectos profundos da existência humana. É importante prestarmos atenção ao comando, já que traz informações valiosas sobre a obra literária. Sobre os temas trabalhados na obra, qual alternativa a seguir está corretamente associada ao enfoque dado pelo autor. O tema da solidão é central, sendo retratado como um elemento negativo do qual os personagens buscam sempre escapar por meio das relações familiares e comunitárias. O tema da solidão é central na obra Manuelzão e Miguelim.
Vamos à letra B. A obra destaca a oposição entre a vida rural e urbana, enfatizando as vantagens do desenvolvimento urbano em detrimento das tradições sertanejas. Há uma valorização da vida urbana nessa obra. A travessia e o deslocamento, tanto físico quanto emocional, são metáforas importantes, sugerindo o processo de autoconhecimento dos personagens, busca por uma identidade. Aqui nós temos o gabarito dessa questão. Na letra D, a natureza é retratada de maneira hostil e distante. Os personagens vivem em contato com a natureza. Não há aqui uma maneira hostil e distante. E a letra E, o fatalismo e a resignação marcam a obra, com os personagens aceitando passivamente o destino. Nós temos o personagem central, Miguelin, na primeira parte da obra, que é chamada Campo Geral. Esse personagem sai em busca de melhores condições de vida, ao deixar o espaço onde ele vivia, Mutum, e vai para a cidade, sem demonstrarem questionamento ou resistência diante das adversidades. Isso aqui também não pode ser correto. Voltando aqui ao gabarito da questão, a travessia e o deslocamento, tanto físico quanto emocional, isso ocorre na obra. Há uma mudança de espaço. Miguelin deixa o sertão e vai para a cidade. Há uma mudança quanto ao estado emocional. Isso são metáforas importantes na obra, tanto na primeira parte quanto na segunda, sugerindo o processo de autoconhecimento dos personagens e a busca por uma identidade. Essa obra traz reflexões profundas sobre a existência humana, sobre o espaço. É uma obra que, embora trate sobre o sertão, ela é considerada universal, por tratar questões universais, como a própria existência, a infância, a velhice. De onde foram retiradas essas questões? Essas questões foram elaboradas por mim e estão aqui neste material, 50 questões inéditas com gabarito. Esse material surgiu depois de um estudo detalhado das 3 obras literárias. E o estudo da obra Romanceiro da Inconfidência está neste e-book. É um e-book que traz a análise de todos os textos da obra, falas, cenários e todos os romances. A obra apresenta 85 romances. Há explicações de todos os textos, considerando o que eu falei no início do vídeo, considerando o contexto histórico, o contexto social e o contexto literário. Ao ter acesso a esses materiais, o candidato terá mais facilidade para responder às questões de linguagem e ainda se preparar para a prova de produção textual. Sabemos que a produção textual no vestibular da UEMA traz temas relacionados às obras que são leituras obrigatórias. Então, conhecer o material de forma mais detalhada possibilita a quem lê uma abordagem mais diversificada de temas. Aqui a obra Romanceiro da Inconfidência traz diversos temas. O estudo dessa obra é muito importante, tanto para a prova de linguagem como para a prova de produção textual, a elaboração da redação. Obrigada por assistir até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.